Hoje é dia 12 de fevereiro de 2022, são 14 horas e 20 minutos. Nós estamos, neste sábado, realizando o culto cristão no lar e para isso optamos pela leitura desta obra, A Morte e o seu Mistério. A Morte e seu Mistério é uma trilogia de Camille Flammarion. Camille Flammarion, um astrônomo, escreveu 3 livros com o mesmo nome. Tomo 1, A Morte e seu Mistério, referindo-se à aparição de fantasmas, terminologia dele, de vivos, que seriam pessoas que estão em bom estado de saúde, pessoas na sua vida corriqueira, ocasião em que, e numa época, porque Flammarion viveu há uns 100 anos aproximadamente, e ele se refere a casos de mais 100 anos, pelo menos, anterior a ele. Então, nós estamos em 2022, fevereiro, uma época de internet, WhatsApp, Instagram, comunicação instantânea de uma parte para outra no mundo. Então a turma de hoje não tem nem ideia do que acontecia 200 anos atrás. Até para telegrafar, que seria mensagem cifrada, onde você tinha que contar letra por letra, palavra por palavra, para cobrar de quem ia mandar mensagens, tinha dificuldade. Havia regiões em que até o telégrafo era difícil. Cartas, então, demorava 6 meses, 1 ano para chegar. Um deslocamento de pessoas que muitas das vezes incidia em morte, porque eram locais com muita dificuldade de acesso, os instrumentos para navegação, para deslocamento eram limitados, enfim. Era muito possível que cada vez que alguém viajasse fosse a última vez que você o veria. Então imaginemos uma mãe distante de um filho distante de uma mãe, o marido da esposa, ou a pessoa saía daqui numa incursão pela selva, pelo deserto, por locais muito íngremes e, como todos temos nossos amores, preocupação com o nosso ente querido. Então imaginemos o quanto o espírito imortal se desdobrava para se fazer apresentar a esse ente querido. Então ele faz uma coletânea. Ele publicava esses casos em um jornal que tratava de política e casos diferentes, casos do dia a dia. E o Flammarion resolveu utilizar esse jornal que tratava de política e casos variados, ocorrências do dia a dia, para apresentar os seus estudos. E ele era uma pessoa muito séria e aplicou os métodos de estudo da astronomia no fato relativo ao psiquismo humano. Então ele se limitava a apresentar casos, e isso ganhou a simpatia de todo mundo, até dos ateus. O indivíduo não tinha como negar o fato. Nós temos casos aqui relatados ao Flammarion por ateus que arrumam, ou pelo menos buscam entender o fenômeno sem envolver a parte espiritual. O que é? Uma projeção da mente. E nomes, nomes para cada tipo de fenômeno: telestesia, psicocinese, enfim, são nomes que vão surgindo a partir de uma versão para tentar explicar o fenômeno que está ali. Então, inteligentemente, Camille Flammarion, uma pessoa respeitadíssima, e numa época onde o fio do bigode, a palavra de honra era muito importante, Se você desonrasse uma pessoa, dissesse alguma coisa indevidamente, a coisa muitas vezes era resolvida no duelo, Então, Flammarion é um contemporâneo de Kardec. Então, ao mesmo tempo em que ele, Charles Richer,
Gabriel Delane, Ernesto Bozano, cada qual vai apresentando suas versões a respeito dos mesmos fenômenos que Kardec estudou. Flammarion, então, ele adquiriu muito respeito e muita fama, principalmente por essas publicações regulares nos jornais da época, em um jornal da época. E até que o proprietário do jornal, o diretor do jornal, por um motivo, depois que Flammarion já, né, ganhou a confiança. Então, essa troca de informações através do jornal fazia com que as pessoas começassem a enviar cartas para ele e contavam. Isso aconteceu comigo, aconteceu com a minha avó, com meu bisavô, aconteceu com meu amigo. E na carta as pessoas davam nome e endereço, mas diziam que não era para publicar o nome e o endereço. Então ele colocava M.P.K. Ele colocava ou a inicial ou uma letra simbólica, mas o que interessa para nós, né, em termos de estudo, é o fato em si. Então ele diz que no primeiro volume ele apresentou 400 páginas, no segundo volume 368 páginas, no terceiro volume eu ainda não li, agora, né, vou ler ainda, outro tanto, entre 300 e 400 folhas. E ele fala que cada um desses volumes, o primeiro dedicado ao fantasma dos vivos, o indivíduo está gozando de plena saúde, se manifesta com, inclusive, fenômenos de abrir porta, fechar porta, arrebentar uma mesa, rachar uma mesa, movimentar alguma coisa, falar claramente no ouvido da pessoa e se manifestando com fenômenos ópticos normais, inclusive com luminescência. E disse, em alguns casos, que até o hálito do fantasma, do vivo, não é o fantasma do desencarnado ou do agonizante, é sentido. Geralmente essas pessoas vêm avisar de alguma coisa que vai acontecer uma semana. Então, quando a pessoa está fora do corpo, ela tem consciência que com o corpo físico não tem. A pessoa então avisa alguma coisa, fala, deixa alguma coisa no ar, e daí uma semana, né? No primeiro volume se apresenta casos, às vezes de 1 ano, 2 anos antes. Lembrando que as comunicações eram difíceis, então você não tinha notícia nenhuma. Então esses casos de transmissão de pensamento, de desdobramento do corpo astral e chegar lá no lugar e fazer-se apresentar, era muito comum. Mas nesse segundo volume, que é o que nós estamos lendo, durante a morte, na verdade, esse durante a morte é num período de convalescência. A pessoa fica doente aí 1 semana, às vezes nem tanto, mas pelo menos está meio perturbada, às vezes pensando em suicídio, e essa pessoa se apresenta para o ente querido, aquela pessoa com a qual ela está preocupada, deixa alguma coisa, uma pulguinha atrás do ouvido da pessoa, e daí 1 semana, 2 dias. Então, nesse caso, a gente tem casos de 1 semana, 2 dias e quase na hora do desenlace. A pessoa se apresentando lá, a pessoa está geralmente em coma e, com isso, ela se faz apresentar ao ente querido. E no tomo terceiro, no terceiro volume, já são aqueles casos onde a pessoa já foi sepultada e passa-se alguns meses, alguns anos, a pessoa se faz apresentar, lembrando sempre essa dificuldade de comunicação que se tinha à época. Dificuldade de transporte, né? Tudo muito difícil. Então tem uma senhora que é mulher de um pastor evangélico que leu um desses apontamentos dele na revista, nesse jornal que a gente comentou, e ali havia um comentário que quando você estiver naquele soninho, sabe, você está quase dormindo, é interessante você pensar em alguém, se desdobrar e provavelmente você vai aparecer lá. Então, o pastor estava, sei lá, 800 quilômetros, estava longe, né? Conforme a gente disse, tudo era difícil, transporte difícil. Por menos que fosse a distância, o regresso, a facilidade de comunicação era bastante estranha, bastante expressiva, né?
E essa senhora vem, se apresenta ao marido e ele, pastor, né, evangélico e tal, fica meio perturbado, fala, o que está acontecendo? O que será que está acontecendo com a minha mulher? E ele volta. E ela comenta, ela fala alguma coisa para ele, porque ela estava fazendo uma experiência de desdobramento do corpo do perispírito em relação ao marido, para ver se o marido via ela lá. E ele acha estranho aquilo, mas não a repreende. Ele apenas pede para ela que não faça aquilo no sábado, porque no domingo ele tinha que fazer a oratória, né, a pregação dele no púlpito, e aquele tipo de manifestação o perturbava. Então, olha que interessante, um pastor evangélico, tem o nome dele, tem tudo, né? Nesse caso aqui, ele não desautorizou a publicação do nome dele. Esse caso seria até interessante, porque veja bem, ele está longe, a mulher dele se desdobra, desde que não seja no sábado, para não atrapalhar ele no domingo, no culto, né? E com isso, esse caso então é apresentado por Flammarion e ele publica aqui. Então nós estamos no segundo volume, e no segundo volume, o Flammarion, Camille Flammarion, ele apresenta quase que na condição de prefácio um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disto, tememo-la como se fora o pior dos males. Atenienses, atenienses, acabais de me condenar à morte, a este epílogo da vida da fora. A voz divina que nunca me deixou, que nunca deixou de se fazer ouvir ao meu mundo íntimo, no curso da minha vida, hoje se mantém silenciosa. Então eu resolvi não me defender perante meus acusadores e juízes e submeto-me a esta condenação, entendendo que eles próprios também deverão responder às suas próprias condenações. Entendo que o que está ocorrendo comigo é um bem. Quando a morte se aproxima do homem, tal qual se aproxima de mim próprio, o que nele há de mortal desagrega-se, entrega-se à natureza. Entretanto, o que nele há de imortal, de incorruptível, retira-se intacto. Nesse segundo volume, nós estamos no item 5. O item primeiro, ele tratou de fatos expostos no primeiro volume. E diz que ali se prova irrefutavelmente a existência da alma. É uma afirmação por parte dele, mas ele põe uma interrogação para que as pessoas confirmem ou não, né? Se deem por satisfeitas por aquela maneira metódica com que ele apresentou os fatos, ou não. Então aí vai de cada um a avaliação. As duplas de vivos, aparições experimentais, olha que interessante, aparições experimentais, porque nós temos que lembrar que também é a época do mesmerismo, é a época da magnetização animal, é a época em que o indivíduo começa a experimentar o que hoje nós chamamos de hipnose. E outras ciências derivadas do mesmerismo, porque foi Mesmer quem inicia esses estudos, inclusive Freud utilizou o mesmerismo para magnetizar aquelas pessoas que apresentavam distúrbios e toda uma série de descobertas a nível de consciente, inconsciente, superconsciente, é decorrência dessas hipnoses, né? Hoje em dia existe um médico que descobriu essa técnica
chamada apometria. Apometria nada mais é do que o uso do mesmerismo, o uso da hipnose para trabalhar no mundo íntimo, na parte espiritual do indivíduo, com desdobramentos fantásticos, são coisas muito interessantes. E a apometria, inclusive, é usada para propaganda, na política, porque é uma maneira que você influencia outra pessoa, hipnose coletiva, né? Programação neurolinguística. O que é programação neurolinguística? É a busca do entendimento da psique humana e utilizar, né, desses paradigmas, utilizar desses simbolismos, desses arquétipos que estão aí no inconsciente coletivo das pessoas para influenciar na compra, na aceitação das pessoas em relação a determinados produtos, que muitas das vezes não tem nenhuma daquelas vantagens. Mas o indivíduo compra, porque afinal de contas vai ficar lindo, vai ficar bonito, vai ficar poderoso, vai ficar jovem, né? Se vende a fonte da juventude. E a coisa é tão interessante que um parente, parece que um sobrinho do Freud, apresenta para o mundo político, para as pessoas que querem o domínio de massa, uma metodologia, né, para que as pessoas sejam escravos sem saber que são escravos. Olha que interessante. O sobrinho do Freud apresenta isso daí, onde a pessoa é manipulada de tal forma, a técnica disso tem um nome próprio, que eu não me recordo no momento. Eu comentarei isso na próxima gravação. Mas é tipo assim, você é um escravo e não sabe que é um escravo do sistema. Então, todas as organizações políticas, principalmente a nível macropolítica, né, aquele grupo que domina o planeta, né, que agora está querendo fazer a moeda única, né, a colocação de chips nas pessoas para que se saiba quem, onde, como está, utiliza esse tipo de coisa para manipulação das massas. Terceiro item, o pensamento produtor de imagens projetadas à distância, cinematografia psíquica, transmissões telepáticas sensoriais. Flammarion utiliza-se de termos já utilizados, porque ele fazia parte da sociedade psíquica da França. E ali outros estudiosos, vai citando Albert de Rochas, Myers, e vai citando nomes e mais nomes, porque ele pega documentos que já estão insertos, né, colocados na sociedade psíquica, coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Ele faz um levantamento dos casos de aparições que as pessoas levam à condição até de lendas, coisas milenares, coisa de muito tempo atrás. Ele quer dizer que esses fenômenos são de sempre, principalmente na época em que ele viveu. Lembrando a dificuldade que era comunicação, saber da vida do seu parente distante. Uma carta demorava meses, às vezes até anos para chegar às mãos do destinatário. Então, as terminologias são nomes, e cada terminologia tem a sua própria definição. Kardec, quando ele apresenta a maneira com que o Espiritismo vê esses mesmos fenômenos, ele cria termos próprios, justamente devido a essa maneira tão, por exemplo, alma. Alma, se falar em alma, tem 40, 50 definições para essa palavra. Então ele utiliza o termo, mas dá uma
designação própria. Então tem o vocabulário espírita, né? Tem o dicionário espírita, vamos dizer assim, para que se saiba exatamente aquilo que se diz. E ele apresenta tantos fatos, tal, que as pessoas perguntam: por que você não fala que é espírito? Por que você não fala? Ele fala: não, eu tenho uma metodologia para apresentar os fatos. Se ele tinha convicção dele para com ele mesmo, ele não apresentava isso para a sociedade, né? Por quê? Porque ele se estruturava da mesma forma com que se estrutura para a observação dos astros, porque vamos lembrar, ele era um astrônomo. Então ele comenta o seguinte: às vezes muitas informações a respeito do mesmo fato não dão credibilidade ao fato. E às vezes uma pessoa dá credibilidade ao fato, devido à maneira com que aquele fato foi apresentado. Então ele não se limita, ele se limita a apresentar fatos, explicações, é o tempo. Olha que interessante a postura dele. No item 5, aliás, no item 4, as aparições de moribundos antes da morte. Veja bem, moribundos aparecendo antes da morte. E no item 5, que é onde nós vamos entrar agora, as manifestações. Então, antes eram aparições de moribundos, agora são as manifestações de moribundos antes da morte. Nós estamos à página 130. Então, vamos dar sequência. No finalzinho Não, 5 também já foi. Nós estamos agora no item 6, na página 152. Vistas de cenas de moribundos e de mortos à distância, audições da mesma ordem. As possibilidades da natureza são infinitas. Quem diz isso é Huxley. 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 As possibilidades da natureza são infinitas. No finalzinho do item 5, ele prepara para começar o item 6. Parece-me que não nos encontramos no estado de deter em teorias definitivas. Procedemos metodicamente em nosso exame. Os capítulos que acaba de ler, duplas de vivos, ou seja, um indivíduo está vivo e está aparecendo em algum lugar. Pensamentos produtores de imagens. Então ele está falando que o indivíduo se manifesta lá. Ele se manifestou. Agora ele fala pensamentos produtores de imagens. O pensamento produzindo imagens. Essas imagens podem ser fotografadas ou só vieram na mente de quem está do outro lado. Muito embora às vezes mais de uma pessoa viram aquilo. Aparições e manifestações de moribundos antes da morte. Aparições e manifestações. Quer dizer, o indivíduo não só apareceu, abriu porta, fechou porta, fez barulho, rachou a mesa, derrubou um copo, virou um quadro, né? Não são mais do que prelúdio dos quadros que vão se desenrolar diante de nossos olhos. Olha, está preparando para esse capítulo que nós vamos entrar. Vamos observar que as cenas de moribundos e de mortos podem ser vistas a uma tal distância que nos é impossível explicá-las por apenas vagas coincidências. Uma jovem casada novamente, antes da guerra de 1914, vê seu marido morto no campo de batalha no dia em que a sua última carta acaba de tranquilizá-la completamente de que ele estava bem. Quer dizer, chegou a carta, está tudo bem, né? Mas junto com a carta chega a imagem mental e ela vê o marido morto lá no campo de batalha. Um estudante que vê uma de suas primas, ignorando que estivesse doente, socorrida por um padre no leito de morte, e outros casos. Novos documentos, novas observações para nossa síntese psíquica. Leiamos, examinemos. E aí ele começa, item 6, vistas de cenas de moribundos, de mortos à distância, audições de mesma ordem. Um pensamento de Huxley, ou Huxley, se for em inglês. As possibilidades
da natureza são infinitas. As duplas de vivos, as aparições experimentais entre vivos, o pensamento produtor de imagens projetadas à distância, as aparições, as manifestações de moribundos antes da morte pertencem ao mundo dos vivos, abrindo-nos a marcha para o reino dos mortos. Moribundos aparecendo, pessoas em plena saúde aparecendo. No próximo volume, no tomo 3, vai abrir marcha para o reino dos mortos. Então, os mortos, aqueles que já estão sob a lápide fria, se manifestando aqui e ali. 2 livros falando de aparição de fantasmas de vivos e moribundos, às vezes. Neste particular aqui, os moribundos. Mas as manifestações de moribundos antes da morte pertencem ao mundo dos vivos, portanto, abrindo a marcha para o reino dos mortos, o 3º volume, onde são mortos que se manifestam, tais quais os vivos, em 2 volumes. Antes de penetrarmos esse reino, temos ainda que instruir-nos por luzes indicadoras. O capítulo que neste ponto iniciamos versa sobre os atos dos vivos, dos encarnados, estão com o corpinho físico ainda, mas em breve agirão os próprios moribundos. E finalmente, a ação dos mortos, que não estão mortos, estão bem vivos, fora do corpo físico. A partir do próximo capítulo, eles manifestar-se-ão por fenômenos tão variados quanto imprevistos. Continuemos a proceder por ordem. Os observadores que vamos unir viram cenas de moribundos ocorrerem à distância. Transmissões telepáticas. Não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. Um relógio sobre a mesa, houve um relojoeiro que o fez. Um anel em seu dedo, houve um ourives que trabalhou bem ou mal. Sabe-se da grandeza do relojoeiro pela qualidade do relógio que foi feito, da grandeza do ourives ou do lapidador de pedras, pela qualidade do trabalho que está em seu dedinho. Então, não é efeito sem causa. É o Deus com D minúsculo, do acaso, sempre invocado. É estranho a tais acontecimentos. Então, o acaso se tornou um Deus para aqueles que negam esses fenômenos. O ponto de partida é o ser humano. O ponto de partida neste tomo é o ser humano à beira da morte. Durante a guerra de 1914-1918, que arruinou a Europa, embrutecendo ao último ponto a humanidade, a guerra embruteceu a humanidade inteira, entravando por meio século a instrução geral. Repetindo, durante a guerra de 1914-1918, que arruinou a Europa, embrutecendo o último ponto da humanidade inteira e entravando por meio século a instrução geral, recebi grande número de comunicações que me assinalam transmissões telepáticas partidas dos campos de batalhas. Ele recebeu, Camille Flammarion, um grande número de correspondências, de ocorrências que partiram do campo de batalha. Transmissões telepáticas. O estudo científico, o estudo positivo desses problemas choca de contínuo
com 1000 obstáculos diversos. Está me atormentando uma ideia aqui, eu havia citado sobre o sobrinho, parente lá do Freud, que apresentou esse estudo que é utilizado lá. Me parece que é a teoria do consentimento, é alguma coisa assim, o nome, só para teoria do consentimento. Então o indivíduo, sem perceber, ele consente ser escravo diante do panorama que é colocado em volta dele. Mas é só porque voltou aqui na minha cabeça. O estudo científico e positivo desses problemas choca de contínuo com 1000 obstáculos diversos, sendo o principal e o mais frequente o que se trata do sofrimento. É deplorável despertar, e a propósito dos quais apenas um tato de extrema sensibilidade pode conduzir a qualquer resultado apreciável. Juntam-se a isto, muitas vezes, escrúpulos religiosos contra os quais os raciocínios mais sensatos não têm nenhuma ação. Nem sempre se superam. Sou, portanto, duplamente reconhecido a devotada correspondência por ter obtido a confiança que vou apresentar. Então aqui ele tinha aquele trabalho de publicar regularmente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, esse tipo de apontamentos, e as pessoas então correspondiam com eles. Indivíduos que se dizem ateus mandavam correspondência. E aí, mestre, como é que fica esse fato que aconteceu comigo, com mamãe, com papai, com vovô, com meu amigo? Ouçam essa narrativa com toda a atenção que merece. Não altera uma única palavra. Saint-Mandé, Sena, 21 de janeiro de 1918. Meu caro mestre, é necessário que o torne conhecedor do seguinte fato para os seus tão importantes estudos. A senhora D. parece-me mais discreto não indicar senão a inicial do nome, porque o acontecimento é muito recente. Mulher moça que tinha casado poucos meses antes da mobilização, adorava seu marido que lhe pagava com igual moeda. A separação foi cruel, apesar da confiança do jovem esposo, que parecia querer persuadir a sua companheira de ter a certeza de próximo regresso. Havia-lhe mesmo suplicado que não acreditasse nas notícias que chegassem ao seu conhecimento, fossem elas quais fossem. Os dias se passaram sem que viessem cartas. Após curtos boletins de saúde, finalmente, 25 de agosto de 1914, a senhorita D, ou a senhora D, recebeu longa epístola do combatente. Feliz e cheia de confiança, voltou-lhe alguma alegria. Toda a família se achava reunida na tarde daquele dia. Ela pediu à sua irmã mais nova que se sentasse ao piano e lhe tocasse uma balada de Chopin, de que tanto ela e seu marido muito gostavam. A pianista acedeu. De repente eram 3 horas. A jovem esposa ergue-se e solta um grito horrível. Cai, inanimada, no assoalho. Quando recuperou os sentidos, interrogaram-na. Abrindo os olhos assustados, ela exclamou: é medonho ouvir. É medonho. A família, comovida com o grande nervosismo da pobre mulher, não ousa insistir para que ela entre em detalhes. E só no dia seguinte, quando parecia um pouco mais calma, ela contou que vira repentinamente desenrolar-se num campo de batalha pavoroso, uma carnificina horrível, o seu querido esposo cair em meio a todos. Volvidos dias, sabia-se que a 25 de agosto, pelas 3 horas, este combatente fora mortalmente ferido.
tive a confirmação desta cena dramática pela mãe da jovem viúva e por muitos membros de sua família. A coincidência da visão e o acontecimento no campo de batalha é certa. Envio-lhe, ao mesmo tempo, a carta da mãe, da amiga dessa mulher, mas ninguém deseja que essas dolorosas recordações sejam revolvidas. Tal é, caro, o resumo do inquérito que procedi nesta família, que procura fazer um pouco de esquecimento a respeito do caso, a volta da pobre esposa desesperada por esse terrível separação, deprimida, impressionável, ao último grau. O fato de comunicação telepática não é evidentemente duvidoso e parece-me um documento útil. Acrescentar aquelas que lhes são dirigidos por todos os pontos do globo. Quem apresenta esta missiva é M.A. Mercier. E no arquivo pessoal de Camille Flammarion é a carta de 4016. Aí continua Flammarion. Podem fazer-se algumas objeções nesta guerra contínua. Não é para surpreender que qualquer mulher casada, adorando seu marido, tivesse receios pela sua morte. Não é nessa intuição que consistiria o valor do fato relatado. É a coincidência absoluta do dia, da hora, o momento da catástrofe e precisamente o dia em que a pobre criatura estava tão serena, ouvindo uma sonata de Chopin. É também a visão da batalha, O cálculo das probabilidades mostra que há milhões a apostar contra um em como a comunicação telepática é certa. Os meus leitores já conhecem certo número de observações idênticas. E podem lembrar de que uma dentre elas indicou mesmo a morte numa data diferente, dadas as repartições militares, data que, verificada, foi reconhecida como exata, não o sendo a data oficial. Quer dizer, houve uma comunicação telepática, a esposa ficou sabendo na hora do dia e como o cara desencarnou, morreu, seu fantasma viu ele, e, no entanto, os meios oficiais publicaram outra data, mas depois foi corrigida. Quem estava certa era a viúva. Este fato está em O Desconhecido, página 194, 196. O capitão Wheelcroft, morto diante de Lucknow, a 14 de novembro de 1857, aparecendo a sua mulher em Cambridge no momento do combate. A página 155 continua Flammarion. Não é supérfluo fazer notar que a sensação da jovem esposa não pode assemelhar-se a um sonho que correspondesse à realidade por coincidência fortuita, mas é comparável a um choque elétrico recebido à distância, o que faz uma grande diferença. Neste caso, a transmissão telepática do jovem oficial morto à sua mulher então perfeitamente sossegada, alegre em virtude da carta que lhe chegara às mãos. É tão semelhante como uma observação astronômica, física, química, exatamente assinalada. A precisão é idêntica. Quanto à explicação, resta encontrá-la. Apresento o fato. Quanto à explicação, resta encontrá-la. É o caso da eletricidade, no tempo de Galvani, da astronomia ao tempo de Ptolomeu. Encontramos-nos neste ponto na aurora,
na aurora de uma ciência futura. Possuo observações deste gênero, vistas de cenas de moribundos à distância, muito numerosas, e todas as datas. Tá. Então, possuo observações deste gênero, vistas de cenas de moribundos à distância, em muito numerosas, e em todas as datas. Mas apenas poderei produzir algumas. Uma delas está aqui. Abre aspas. A 17 de março de 1863, em Paris, num compartimento do primeiro andar do prédio da Rua Pasquier, número 26, por detrás de Madalena, a baronesa de Boisseleve tinha muitas pessoas para jantar, entre elas o general Fleury, ex-tribeiro-mor de Napoleão III, de Vienne, primeiro presidente do Tribunal de Cassação, Deslevalx, presidente da Junta do Tribunal Civil de Sena. Durante o repasto, tratou-se sobretudo da questão da expedição ao México, que havia começado já há um ano anterior. O filho da baronesa, o alferes de caçadores de cavalo, Honório de Boisseleve, fazia parte da expedição, e sua mãe não deixara de perguntar ao general Fleury se o governo tivera alguma notícia a tal respeito. Não tinha. Não há notícias. Boas notícias. O jantar acabou alegremente, conservando os convívios à mesa até que às 9 horas da noite. Neste momento, a senhora Boisseleve levantou-se, dirigindo-se sozinha para a sala de visitas para mandar servir o café. Mal havia chegado à sala quando deu um grito horrível. Um grito horrível. Alarmou os convidados. Correram para ela, indo encontrar a baronesa desmaiada, estendida no tapete. Voltando a si, contou a história extraordinária. Ao atravessar a porta da sala, distinguira na outra extremidade do compartimento seu filho Honório, de pé, fardado, sem arma, sem cap. O rosto era de uma palidez espectral. Seu olho esquerdo, havia ali um buraco horroroso. Escorria-lhe um fio de sangue pelo rosto e borrando toda a sua gola. O pavor da pobre mulher havia sido de tal ordem que ela pensava que iria morrer. Apressaram-se a tranquilizá-la, dizendo que nada havia, que ela foi vítima de uma alucinação, que estava sonhando acordada. Mas, como se seguisse extremamente fraca, chamaram urgentemente o médico da família, o ilustre Nelaton, que, posto ao corrente da estranha aventura, receitou calmantes. Retirou-se. No dia seguinte, a baronesa estava fisicamente restabelecida, mas o moral, enfermo. Todos os dias mandava ao Ministério da Guerra à procura de notícias. Ao cabo de uma semana, foi oficialmente informada de que a 17 de março de 1863, pelas 2h50 da tarde, no assalto de Puebla, Honório de Boisseleve foi atingido no olho esquerdo e que lhe atravessou a cabeça o projétil. Compensada a diferença do meridiano, via-se que a hora em que a morte ocorrera
corresponde exatamente ao momento da aparição na sala da casa do senhor. A residência, a rua Pasquier. O senhor Nelaton comunicou aos seus colegas da Academia de Ciências o resumo do acontecimento inteiramente escrito pela mão do presidente de Vienne e firmado por todos os convivas do famoso jantar. Afinal de contas, quem estava ali era a nata da sociedade junto a Napoleão III. Estas vistas de cena de mortos à distância não são tão raras como se pensa. As duas precedentes tornam-se notáveis pelo fato de não terem ocorrido durante o sono, não terem ocorrido em sonho, como a maior parte delas. A que vou apresentar está no mesmo caso, produzindo-se em pleno dia, talvez em momentâneo estado de sonolência. Recebi a comunicação que lhe diz respeito em março de 1899. Abre aspas para a correspondência. Era em 1888, um dos meus amigos estudantes de medicina tinha sua mãe doente. Ora, um dia, seu pai, temendo provavelmente um fim próximo, mandou chamar sua tia, que habitava em uma aldeia a 50 quilômetros da cidade. O meu amigo deveria fazer uma viagem de carro. Nesta viagem, teve a seguinte visão. Sua mãe, deitada no quarto, tinha as mãos cruzadas no peito, segurando um crucifixo. Seus olhos estavam fechados e no rosto havia a palidez da morte. Seus parentes estavam à roda do leito e choravam. O compartimento em que sua mãe se encontrava achava-se guarnecido por uma decoração fúnebre. Essa repentina visão tinha sido muito nítida. E o meu amigo, tão assustado, ficara com ela e soltou um grito. Quando o cocheiro ouviu o grito, notou sua palidez, conheceu os motivos que provocaram tal comoção. E o cocheiro riu-se dele. Chegando a casa, ficou espantada a ver o quadro real de sua visão. Verificou também que o acontecimento ocorrera na hora em que ele havia visto. E digo, na hora, porque o meu amigo não teve a ideia de ver o relógio, mas lembrou-se bem de dois fatos que se deram antes do meio-dia, que precedeu a morte corrigindo. Mas lembra-se bem de que dois fatos se deram antes do meio-dia e que a morte procedeu à visão. É para notar que meu amigo contava então 16 anos e o seu pai mandara-o chamar sua tia. Não lhes assinalou a gravidade da doença de sua mãe. Ele mesmo, de resto, não acreditava em desenlace tão rápido. Digo-lhe o meu nome, mas não o divulgue. A minha carreira futura, olha que interessante, a minha carreira futura poderá prejudicar-se com isso. Ele coloca a letra W, ponto, e diz, estudante de medicina em Bordeaux. É a carta de número 302. E ele apenas escreve, estudante de medicina. Visão experimentada no carro, comenta Flammarion. A seguinte está nas mesmas condições e não lhes poderia opor também a afirmação de que o número e a diversidade dos sonhos explicam a coincidência. Um funcionário de Paris, ao se encontrar num ônibus, assiste ao falecimento de sua mãe, ignorando que ela estivesse enferma. O meu chorado amigo, o Dr. Durand de Gross, comunicou-me há algum tempo o seguinte fato curioso. Passado em
um redator, seu amigo, na Administração Central de Correios e Telégrafo de Paris. Leiamos a narrativa. Abre aspas. Saía do ministério pelas 5h30, escreve ele a seu irmão, e tomava o ônibus de Grenelle. Se dirige à porta de Saint-Martin. Não tinha pensado de modo algum em nossa terra em todo o dia. De repente, ao chegar à rua Jean-Jacques Rousseau, teve a visão muito clara da pobre mãe deitada em seu leito doente. Experimentei a sensação de que ela ia morrer e lembro-me de que, no meu sonho, lhe disse: espera, mãe, que eu vou. Não tinha ilusões acerca de seu estado e sentia uma espécie de atração, se assim posso falar, que me trazia vontade de morrer também. Não posso explicar o estado de espírito em que me encontrava, mas o certo é que eu me via perfeitamente junto ao leito de mamã, mais pálida, doente, e que ela me reconhecia. Era um pouco mais de 6 horas, pouco mais, pouco menos de 6 horas. Eu estava no ônibus com o meu amigo Leão. Reentrando em minha casa pelas 11 horas da noite, a porteira entregou-me um telegrama e devo dizer que pensei imediatamente no que acabara de acontecer no ônibus. E não duvidei um só momento da morte. Assim não me deitei, esperando com impaciência o dia para partir. Leão estava na minha Leão estava na minha companhia quando eu cheguei à casa e, ao receber o telegrama, contei-lhe a visão que tive no ônibus. Disse-lhe, então, que efetivamente, neste momento, eu tinha um aspecto muito divertido, achou hilário, e que lhe falei de modo incoerente. Ele pode certificar o fato. Parece que, durante o resto da noite, eu não permaneci no meu estado habitual. Este fato estranho produziu em mim uma sensação profunda que ainda está presente na minha memória, como no primeiro dia. Em geral, a vista do moribundo é dolorosa, mas eu repito-a, experimentei a vista de um moribundo. Pelo contrário, uma satisfação que derivava da minha certeza da sobrevivência. Continua Flammarion. Eis uma impressão muito simplesmente sentida em ônibus, nem por isso deixa de ser mais impressionante, vista a distância de uma morte inesperada. Não é um sonho vago, visão em estado mórbido, é uma impressão normal. A observação seguinte foi feita igualmente em pleno dia e em excelente estado de saúde. Um médico de Londres, falecido longe, é observado nos arredores da capital inglesa, no compartimento imprevisto em que morre. Isso está em Fantasmas of Living, tomo 1, página 205, Alucinações telepáticas, página 84. A visão ocorreu 10 horas depois da morte. Abre aspas para o texto. Esse médico escreve a senhora Digny, a observadora. Havia-me tratado durante alguns anos com muita bondade. Na época de sua morte havia mais de um ano que me não medicava. Sabia que ele deixara a medicina, mas nada conhecia dos seus negócios nem do estado de saúde quando o ouvi pela última vez, parecendo-me particularmente bem e aludiu mesmo ao vigor, à atividade que ainda dispunha. Na quinta-feira, 16 de dezembro de 1875, estava eu. Havia já algum tempo de visita ao meu cunhado e à minha irmã, perto de Londres. Encontrava-me de saúde, mas desde manhã e durante todo o dia eu experimentava uma sensação de opressão. Não estava de maré, como se diz, e atribuía isto ao tempo sombrio que corria. Depois do almoço,
Pelas 2 horas lembrei-me de ir ao quarto das crianças para me divertir com elas e procurar distrair-me. Mas não o consegui. Voltei para a sala de jantar, onde me sentei, ficando só. A recordação do médico acudiu-me ao espírito, tendo os olhos muito abertos, segundo creio, porque eu não me julgava adormecida. Pareceu-me que encontrava num quarto onde havia pequeno leito em que estava estendido um homem morto. Reconheci desde logo o doutor e não duvidei de que estivesse morto e não simplesmente dormindo. O compartimento não havia tapetes, não havia móveis. Não posso dizer quanto tempo a visão durou. Procurei provar a mim mesma de que o que eu vira nada significava. Sobretudo em virtude de que, ao que eu sabia acerca da situação do médico, ser improvável que estivesse morto e se encontrasse num compartimento tão modesto, tão desguarnecido de mobiliário. Volvidos 2 dias aproximadamente, uma das minhas irmãs leu nos jornais que o doutor morrera no estrangeiro, 16 de setembro, no mesmo dia em que eu o vira em aparição. O inquérito feito para fixar os pormenores dessa narrativa apurou que o médico morreu no hospital de pequena aldeia, de país quente, sucumbindo a um mal quase repentino. A viúva do clínico afirmou que o compartimento em que seu marido morrera correspondia à descrição que dei anteriormente. Supor que isto seja simples alucinação, coincidência fortuita, com a realidade seguramente inesperada, excepcional, não é hipótese admissível. Por que teria essa dama inconscientemente imaginado tal cena num médico célebre, morto em viagem, num pobre quarto, que é precisamente no dia em que o cadáver estava em tal sítio? Não, tal explicação não bastaria para nos satisfazer. E aqui ainda há outra. A faculdade de ver à distância, em consequência da impressão emanada do morto, moribundo, a visão não ocorreu no instante do decesso, mas 10 horas mais tarde. Os autores de Fantasma dos Vivos, para serem lógicos com seu título, interpretam a diferença das horas, dizendo que o pensamento do médico se dirigiu para a dama antes de sua morte e que a impressão cerebral ficou latente durante 10 horas, até o momento da tranquilidade em que a transmissão poderia ser conscientemente percebida. Que houve comunicação entre o moribundo e a vidente. Não há dúvidas. Essa comunicação parece ter levado a percipiente a ver com nitidez a distância, o leito, o compartimento, isto é, que o seu pensamento aí fosse transportado. Quanto à demora da percepção, a comparação de numerosos fatos esclarecerá talvez gradualmente o problema. As vistas de cenas de moribunda distância são tão certas como surpreendentes. Eis outra carta. Bom, nós vamos continuar essa leitura da página 160 em diante na próxima oportunidade. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade do rememorar, do reler, do tomar contato com fatos, e mais fatos, e mais fatos, sem importar com explicação. Numa época onde esses relatórios, só o relatório sobre palavra de honra, dispensaria qualquer investigação criminal.
hoje em dia, fevereiro de 2022, nem com provas documentais se poderia ter tanta segurança quanto naquela época. Porque era a honra, era o ridículo, era a perca de emprego, era o reproche a que todos que se referissem a esses assuntos estariam submetidos. Entretanto, Flammarion, o astrônomo que reverbera fatos e mais fatos nesse sentido, motivado e motivando por publicações regulares junto à imprensa de um jornal político e, ao mesmo tempo, de curiosidades sociais, né? Até que, em determinado momento, o diretor, o proprietário do jornal, proibiu as suas publicações. Depois de anos. Coincidência? Acaso? As pessoas que recebiam essas informações ficaram muito chateadas. Disseram que deseja bem o público, né, que ele angariou. Ele tinha milhares de cartas, organizadas, uma a uma, numeradas, e dentro do seu arquivo pessoal. Cada um desses livros poderia ter, o primeiro tem 400 volumes, o segundo 300, quase 370 páginas. Poderia ter o primeiro 4.000 páginas. O segundo, 4.000 páginas, porque ele fala que poderia ser multiplicado até por 10 vezes, devido ao grande volume de casos. Mas esse material certamente foi utilizado em outros livros. Então, se alguém procurar Camille Flammarion, terá lá dezenas de livros dele. Mas com uma cautela científica, com uma cautela em fornecer explicações, ele faz no desdobrar, tentando apresentar as explicações até de então, do grupo de sociedades psiquistas à época, que muitas das vezes materialistas davam lá a sua explicação, mas que também, tal qual ele, apresentam os fatos. A porta se abriu, a janela se abriu, escutou-se um barulho, apareceu o fantasma. E aí? Isso daí é porque é uma explicação da mente. Mas isso aconteceu porque ele estava moribundo? Não, isso aconteceu porque ele ainda usava de plena saúde. Não, e depois? Não, é porque... Então, mas não importa, o fenômeno está ali. E justamente porque ele não abraçava, né, os conceitos espíritas, os conceitos metapsiquistas, parapsicológicos e tantos outros nomes que foram surgindo, psicotrônica, né, que foram surgindo à época, parapsicologia. Ele apresentava, segundo fulano, que representa um desses braços dos pesquisadores da psique humana, segundo Beltrano, que representava outro braço do estudo da psique humana, segundo Kardec, e aí ia, né? Mas o fato estava ali. Então o mais importante é isso. Sobre palavra de honra, entrelaçando cartas de pessoas distantes umas das outras, mas que foram testemunhas do mesmo ocorrido, fizeram crescer em cada um de nós o apreço pela palavra, o apreço pelo testemunho, o apreço pela curiosidade na riqueza de fenômenos semelhantes que pacientemente Camille Flammarion vai entrelaçando.
e nos instigando a olhar em nosso redor e em nós mesmos. Onde estarão esses fatos hoje? Sempre há um ou outro que conta. Aonde dirigir esses apontamentos? Para que os meus fatos, para que as minhas próprias pesquisas sejam também imortalizadas. A internet está aí, o YouTube está aí. Que a gente apresente os fatos sem a ambição de apresentar explicações. Eu vi, mamãe viu, papai viu, meu primo viu. Tem uma fotinha aqui, tem uma selfie com fantasma. Então, meus irmãos, hoje mais que nunca, em meio a uma pandemia, em meio a uma transição planetária, em meio a uma loucura generalizada, em meio a um comando global tentando retirar de cada um de nós a nossa liberdade de ação, o Pai Celeste e seu preposto cósmico, Jesus, estão na direção desta nau, permitindo-nos o livre-arbítrio de agirmos tais quais assim o desejarmos, observando o erro alheio, os abusos alheios, para que, quando tivermos a oportunidade de produzir os mesmos desastres morais, não os repitamos. Afinal de contas, o tempo segue adiante. O que fica são as experiências, as opções, as escolhas, as aquisições pela própria experiência ou junto às experiências alheias. A internet multiplica várias versões de um mesmo fato. Então, o mais importante é o fato. A explicação não importa. O que importa é o fato em si. Somos imortais. Somos imortais. Porque os fantasmas dos vivos estão aí para provar. Os fantasmas dos moribundos estão aí para provar. E os fantasmas daqueles que já atravessaram a lápide fria, meses, anos, também está aí para mostrar a vida última. Somos todos imortais. Então que cada um de nós, nesta certeza, tenhamos a hombridade de agir sabendo que em tudo há consequências, que a solidariedade é uma técnica de se viver, é socorrer para ser socorrido no momento oportuno, porque este hábito social automaticamente também vai nos beneficiar. Que Jesus não é um teórico, mas um legislador, onde ele estabelece que o livre-arbítrio para amar é de bom alvitre, é de sabedoria, é de justiça social, é de progresso social e progresso individual acima de tudo. Que o próprio Jesus teve a previdência, a serenidade de enviar prepostos que diziam: ele está vindo. E ele vem e diz: nunca vos deixarei sós. Se permite ser
flagelado, crucificado, e ao terceiro dia se mostra vivo. Há caminhantes na estrada de Emaús, a Maria de Magdala, aos seus discípulos, e diz a Tomé: toca, Tomé, toca, Tomé, sou eu, Tomé. E depois se apresenta a mais de 500 pessoas numa ascensão. E aí ele referenda a imortalidade, nos dá a segurança da imortalidade. E todas as vezes que nós estamos doentinhos, perturbados, inseguros, nós nos socorremos ao seu coração augusto e temos, cada qual, a justa, a necessária, a oportuna resposta. Então, por quê não agir com responsabilidade, com amor, que é a proposta dele, sempre? Por que esquecermos dessa responsabilidade de ser fraterno, solidário, renunciar à própria tranquilidade imediata, porque não é sempre, é agora só o conforto, ficar sem uma blusa, sem um casaco, sem uma camisa e acolher o frio do outro que não tem esse recurso, dividir um lanche com alguém, ouvir alguém, emprestar um pouquinho de sua atenção para alguém que muitas das vezes, se não for aquela intervenção nossa, aquela nossa serenidade de ouvir, certamente irá tirar ou tentar tirar a própria vida, que não vai conseguir, porque a vida prossegue para o suicida também, com as consequências de sua opção, com a consequência de seu ato, certamente. Então, diante de tudo isto, louvado seja Deus, a sua paciência para com as nossas impertinências, teimosias. Louvado seja Jesus por ter estado aqui na terra, nos ensinado os caminhos do amar e experimentado, vivenciado este amor e nos dizendo: amai-vos como eu vos amei. Tem autoridade para dizer isso. Louvado seja o nome de Flammarion e de seus colaboradores que trouxeram migalhas de informações em tal volume para a sua pesquisa que hoje nós podemos olhá-las saudosamente no tempo em que a honra, a palavra empenhada, tinha valor. E hoje, nem com documento, com mídia, com laudos, ainda duvidamos da veracidade dos mesmos fatos que, mestre, estou lhe dizendo, estou lhe afirmando Quem duvida daquela informação? Quem duvida da palavra do Flammarion? Quem lê a sua obra percebe a segurança com que, e a honestidade com que ele trança todas aquelas informações e não se dá ao luxo de fazer conclusões, apenas expõe fatos que muitas das vezes, a maioria deles, ele faz uma pesquisa e junta outras cartas paralelas para confirmar junto aquelas pessoas, muitas das vezes humílimas ou muitas das vezes barões, prepostos de sua época, né, na parte da política, da ciência, da medicina, cada qual contando o seu fato. Os originais dele têm os nomes, os endereços, mas ele, para não prejudicar os seus contemporâneos, põe a inicial do nome ou um nome hipotético, para que
Afinal de contas, foi a própria pessoa que forneceu a informação para ele, mas confiou nele para que seu nome não fosse divulgado, porque isso poderia prejudicá-los futuramente diante do reproche social. Mas olha bem que interessante, ninguém se omitiu. Cada qual apresentou os fatos e deixou para que o mestre, como ele era chamado, utilizasse no momento oportuno. Veja que coisa linda. Que saudade da época em que o que se dizia era o que se dizia. Muito embora houvessem canalhas, como em todas as épocas, mas ele sabia como separar o joio do trigo para apresentar, para colocar a lume, para levar ao prego as suas publicações. Obrigado, Flamarion. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado a esta equipe que nos auxilia para que seja útil para alguém, principalmente para nós mesmos, esses estudos. Muita paz a todos. Deus nos abençoe.